fácil e complicado investir na bolsa? E pedir uma pizza pelo aplicativo de delivery? Bom, para facilitar a sua vida, chegou o Bolsa Fácil, a nova ferramenta disponível dentro do aplicativo da Genial, que descomplica a compra e venda de ações. Com o Bolsa Fácil, basta escolher o ativo que deseja comprar ou vender, selecionar o preço e a quantidade e enviar a sua ordem, tudo com apenas um toque na tela. Bolsa Fácil, mais simples que pedir uma pizza. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que conecta você às empresas das quais você é sócio. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da Genial, e ao meu lado nós temos Marcelo Corber. Marcelo, ele é diretor de Relações com Investidores do Grupo Mateus. Boa noite, Marcelo, como é que você vai? Boa noite, Juliana, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pelo interesse aí a ouvir um pouquinho sobre o Grupo Mateus e vamos lá, estou à disposição aí de vocês. Vamos embora, então. A gente que agradece a sua presença e você ter aceito o nosso convite. Bom, vou dar uma breve introdução aqui sobre o Grupo Mateus. Ele é a maior rede varejista de alimento com capital 100% nacional do nosso país. A companhia é atuante no setor de varejo de supermercado, atacarejo, atacado, lojas de eletroeletrônicos e de vizinhança também. Algumas bandeiras como Mix Atacarejo, Supermercado Mateus, Eletro Mateus e Caminho Supermercados fazem parte do grupo, assim como a plataforma de e-commerce e o aplicativo Mateus App também. Bom, para começar o nosso papo aqui, Marcelo, minha primeira pergunta é a seguinte: o Grupo Mateus pretende chegar a 6 novos estados ainda aqui nesse primeiro trimestre, o que eleva o ritmo de expansão de lojas de vocês para 50 por ano, certo? E também agora aí nesse último ano a gente tem visto o crescimento do setor de atacarejo, tanto por parte dos consumidores como também dos analistas de varejo. E alguns players também desse mercado, os mais consolidados, eles têm crescido num ritmo bastante grande. Nesse sentido, eu queria entender qual vai ser o formato das lojas que serão inauguradas por vocês? É atacarejo mesmo? Se for outro formato até este, qual que é a estratégia que vocês veem para abrir as lojas neste formato aí na expansão? Não, claro, vamos lá. A gente continua tendo uma ideia, assim, nós já somos há algum tempo, como você bem descreveu aí, uma empresa multicanal, multiformato, né? A gente continua com essa mesma ideia, a nossa expansão ela segue nessa mesma toada, mas a gente tem talvez 2 grandes motores de crescimento aí para esses próximos anos, né? Um deles é essa nossa loja que a gente chama de proximidade, que é a bandeira Caminho, mas ela, na verdade, em cidades pequenas, ela serve mesmo como o supermercado da cidade, né? Ela é basicamente um supermercado de dimensões reduzidas, mas com todos os dispositivos de serviços que a gente tem aqui, que é um diferencial super importante, então açougue, a padaria, a peixaria, hortifruti, frios, e um sortimento de mercadorias muito bom. Então, de um lado, nos estados em que a gente já é mais maduro, ou seja, os 4 estados em que a gente já está presente, Maranhão, Piauí, Ceará e Pará, nesses estados, principalmente Maranhão e Pará, que são os mais antigos, onde a gente está há mais tempo, a gente está num movimento que a gente chama de adensamento, né, em que a gente vai cada vez mais para dentro desses estados, interioriza essas lojas, vai para cidades menores, né? E o que a gente ganha com isso? A gente ganha justamente o adensamento logístico, né? A gente tem rotas logísticas, esse é um diferencial importante nosso, a gente trabalha com logística própria, com centros de distribuição próprios, então a gente forma essas rotas, né, que basicamente ela vai começar como uma rota entre um centro de distribuição e uma loja de atacarejo, uma loja em formato maior. O que a gente faz é que a gente popula o caminho entre o CD e essa loja com formatos menores, para ir ganhando essa eficiência logística, né, com esse adensamento. Então, por um lado, nas regionais maduras, a gente avança com o caminho, então interioriza muito, usa essas lojas menores, ataca as cidades menores. Agora, por outro lado, a outra frente super importante da expansão está justamente onde você falou, nos atacarejos. Então, os estados novos, esses 6 estados que a gente abriu agora, que a gente começa a inaugurar a loja já no começo desse ano, agora, em fevereiro, eles vão ter uma concentração importante de aberturas dos atacarejos, né? Por quê? A gente acabou de falar muito rapidamente aqui sobre esse nosso conceito de rotas, né? Para eu constituir uma rota, eu primeiro preciso dessa loja maior, de mais volume, para me criar essa massa crítica que faz, né, essa rodinha toda da logística começar a girar. E me faz ocupar esses espaços nessas regiões que eu estou entrando. Então a gente começa com os atacarejos, e é isso que a gente vai fazer nessas regiões novas, nesses estados novos. Então,
o peso da expansão está muito grande, talvez nesses dois extremos, né? De um lado, as nossas lojas de maior formato, para desbravar esses novos estados, e de outro, nos estados em que a gente já é mais maduro, as lojas menores, né? Para ocupar os espaços ainda vagos dentro desses mercados. Perfeito, obrigada, Marcelo. Bom, quais são esses 6 estados que vocês vão inaugurar a operação? Vamos lá, são Bahia, Pernambuco, são os principais, né? A gente monta essa operação como 2 novas regionais, sendo uma delas Bahia e Sergipe, e a outra é Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Então aí a gente completa esses 6 estados. A gente já tem, inclusive, escritórios inaugurados, né? As nossas sedes administrativas, tanto em Salvador quanto em Recife, já funcionando, com o pessoal, né, contratado, trabalhando. Perdão. Então a gente avança agora para esses 6 estados. Uhum. E existe algum plano do Grupo Mateus de expandir para outras regiões, como o Sudeste e Sul, ou não está no radar isso? Não, eu diria que assim, no curto, médio, nem no longo prazo, até onde os olhos chegam, a gente não enxerga essa possibilidade, muito por enxergar o nosso quintal de casa, né, que é o Nordeste, onde a empresa nasceu, no Maranhão, e avançando agora para todos esses outros estados do Nordeste, enxergar muita oportunidade ainda dentro das regiões Norte e Nordeste, né? Então, a gente vê nesses estados novos um cenário muito parecido com aquele que alguns anos atrás a gente enxergava no Maranhão, né? Que é um cenário competitivo forte nas capitais e nas cidades maiores, né? Claro, os competidores nacionais ali bem colocados, eventualmente você vai ter um regional ali também, mas principalmente quando você fala de cidades de 100 mil habitantes para baixo, um oceano azul, assim, absolutamente aberto para a gente navegar, e a gente já adquiriu essa expertise de uma maneira muito, assim, forte, fazendo essa operação em cidades menores no Maranhão, e agora a gente vê exatamente esse mesmo oceano azul para navegar nessas outras regiões. Então já são, assim, a gente vai fazendo os mapeamentos e vai fazendo filtros, né, mas hoje a gente já tem alguma coisa com um potencial total, né, não estou dizendo que é isso que a gente vai abrir em 1 ou 2 anos, mas a gente já vê um potencial para pelo menos 300 lojas nesses estados novos que a gente abriu. Então, tudo isso é para dizer que assim, tem muito trabalho ainda, tem muita carne para comer no Norte e no Nordeste, e vai demorar um pouquinho para a gente começar a olhar para outras regiões. Por causa do mercado e também porque a gente entende que tem diferenciais competitivos muito importantes para atuar dentro da nossa região, né? A logística própria, como eu falei, o multicanal, multiformato, né? E também o fato da gente oferecer serviço na loja, inclusive nas de atacarejo, o que não é tradicional, né? As lojas de atacarejo não costumam ter açougue, padaria, peixaria, e a gente oferece isso porque é muito uma particularidade do mercado Norte-Nordeste, assim. Isso tem a ver com a menor densidade, né? Ou seja, a menor quantidade de varejistas especialistas, né? Você tem menos redes de açougue, de padaria, de peixaria. Então a gente acaba por ocupar também esse vácuo de espaço do varejo especialista nas regiões Norte e Nordeste, e isso é super bem recebido pelos consumidores, porque você entrega o formato de melhor valor, né? O formato de desconto, que é o atacarejo, e junto dele a conveniência de você poder comprar sua carne, o seu pão, o seu peixe dentro da mesma loja. Então, esses diferenciais, o nosso modelo de negócio está muito bem formatado, muito justinho, muito já testado e aprovado para a nossa região Norte e Nordeste. Então a gente vai apostar todas as fichas em pelo menos nos próximos 10 anos, continuar crescendo nessas regiões. Perfeito. Bom, você comentou sobre as particularidades da região Norte e Nordeste em questão de perfil de público e das necessidades também do que eles buscam nas lojas. Em algum desses estados ou em alguma dessas localidades foi preciso fazer algum ajuste desse modelo de negócios de vocês, dessa forma de vocês apresentarem alguma loja para se adequar melhor a algum tipo de perfil de cliente que seja um pouco diferente, por mais que seja na mesma região, ou não? Vocês estão seguindo uma mesma receita, que é o que tem dado certo e é o que vocês identificam que seja dessa região? Assim, no macro, né, no grande, existe um padrão, tem que ter, né? A loja de atacarejo é daquele jeito, ela tem mais ou menos uns 5 mil metros quadrados de piso de venda, lá no finalzinho dela ela tem o açougue, a padaria, a peixaria, enfim. A gente tem o nosso jeito de fazer que precisa ter um padrão também, mas uma das nossas grandes vantagens quando operando nesses lugares é justamente saber entender as regionalidades, as micro-regionalidades, né? Porque, às vezes, nós que também, eu me incluo nessa, né? A gente que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, olha para cima, para o Nordeste, com um certo preconceito de achar que é tudo igual, é a mesma coisa, e não tem muita diferença. E quando a gente vive esses mundos, né?
Assim, o Maranhão é outro mundo em relação ao Pará. O Pará, se você dividir em Pará Norte e Sul, também já são dois mundos diferentes, que também já não tem nada a ver com o Ceará, que é ali do lado, e também é diferente do Piauí. Então, tem muitas particularidades, e a gente tem uma estratégia muito clara, assim, que a gente tenta contextualizar ela, dizendo que a gente chega nos lugares pedindo licença. Então, a gente tenta entender as particularidades daquela região, e no máximo possível, dentro daquilo que, óbvio, é um padrão que tem que ser seguido, mas nos adaptar, né? Então, um exemplo clássico que tem é a diferença de Pará e Maranhão em relação ao consumo de carne curada, né? Que eles chamam de carne de sol. Então, o Maranhão é muito a carne de sol, que é o tradicional, que é o da região, mas no Pará é um outro tipo de carne curada que se chama charque, né? Charque, então, sim, se você não tiver charque na loja, tem uma marca específica também que é muito consumida lá localmente, né? O açaí também, que é muito consumido lá, a gente teve que adaptar, também colocar nas lojas. Então, a gente tem muito esse olhar, talvez por ter nascido no Nordeste, por conhecer essas diferenças e por vivenciá-las no dia a dia, tem muito um olhar de respeitar essas regionalidades. Isso acaba dando uma vantagem para a gente, assim, na percepção do consumidor em relação a esse respeito na hora de entrar e a essas adaptações que a gente se propõe a fazer para atender da melhor forma aquelas pessoas naquela micro-região. Perfeito, Marcelo. E agora, partindo para o lado financeiro, como é que vão ser estruturadas essas operações de expansão e como é que fica a questão da alavancagem e política de desalavancagem da empresa? Hoje a gente tem uma situação bastante confortável em relação à estrutura de capital. A gente hoje é caixa líquido, né? Entre o que a gente tem de caixa e o que a gente tem de dívida bruta, a gente chega numa dívida líquida negativa, né? Então, a gente tem um espaço consideravelmente bom para ainda tomar um pouquinho de dívida, que, assim, o viés aqui é bastante conservador em relação à tomada de dívida. A gente entende os ciclos do varejo e os desafios que a gente enfrenta aqui. Então, a gente nunca vai ser uma companhia que vai ter uma alavancagem lá em cima, assim, alguma coisa no máximo como uma vez e meia, deveria ser um target aí para nós. Hoje a gente ainda conta com os recursos da oferta, do IPO, que subsidiaram, claro, muito do crescimento dessas 44 aberturas de loja que a gente fez ao longo de 2021 já, mas acelerando ainda esse processo para o ano que vem, né? Então a gente vinha de um plano que circundava ali as 35, 40 lojas. A gente está se propondo aí para um plano que vai ficar entre 45 e 50. Então a gente tem uma adição nas necessidades de capital, obviamente. Também a gente vai construir CD nessas regiões novas, vai constituir todas essas infraestruturas que a gente que eu já coloquei aqui como diferenciais nossos, e por isso a gente eventualmente pode ir a mercado aí para o mercado de dívida, mas sempre com essa cabeça, como eu falei, bastante conservadora, com uma alavancagem bem baixa, que hoje é zero, né? Hoje ela é negativa, na verdade. Então, a gente tem um espaço para tomar um pouco de dívida e ainda ficar bastante eficiente na estrutura de capital. Perfeito, obrigada. Bom, como a gente comentou no começo dessa live, o setor de atacarejo tem crescido bastante e caído aí nas graças dos analistas de varejos e consumidores também. Eu queria entender como tem sido visto pelo Grupo Mateus essa competição mais acirrada com outros nomes como Açaí, Atacadão, e quais são os desafios dessa concorrência? A concorrência é um desafio importantíssimo que a gente tem. A gente respeita demais essa turma, principalmente, né, esses que você citou, que são os listados, né, o pessoal que está nesse mesmo grupo dos grandes aí com a gente, e que já demonstrou ao longo do tempo uma grande capacidade de entrega, né, uma grande capacidade de execução. A gente tem uma admiração muito grande, mas também a gente tem consciência dos nossos diferenciais, e aí, mais uma vez, dentro da região que a gente atua, né, a gente entende que aonde nós estamos posicionados e para onde a gente pretende avançar, a gente conta com diferenciais muito importantes para seguir o nosso plano. Então, a competição ela é acirrada, e ela é acirrada principalmente nas cidades maiores, né? Naquelas a partir de pelo menos 150, 200 mil habitantes. Ali você sempre vai encontrar pelo menos um Açaí, um Atacadão, ou um dos dois e algum regional, né? Ou uma loja de cada um. Quando a gente vai para um cenário competitivo de cidades menores, aí é como eu falei, aí a gente tem um mundo de oportunidade pela frente, né? E acho que a tua provocação, o teu gancho é bom, assim, porque fala um pouquinho com o que é a nossa visão de futuro sobre o atacarejo, né? A gente
concorda com essa visão, né? Tanto concorda que a gente vai investir muito na abertura de muitas lojas de atacarejo. Então, o formato ainda vai ganhar muito, mas ele é um formato que, na nossa cabeça, ele é um formato que tem limite. Por que ele tem limite? Porque ele demanda um tamanho, é volume mesmo, é tamanho de mercado que você precisa, porque é uma loja muito grande, é uma loja custosa de você manter, é uma despesa alta, então você não consegue colocar ela numa cidade pequena, né? E ela cabe ali a partir de um X mil habitantes para cima, e só tem um número X de cidades no Brasil que vai comportar ter uma loja dessa. A gente já viveu essa experiência no Maranhão, né? Ou seja, a gente hoje já esgotou a capacidade de abertura de lojas de atacarejo no Maranhão. Então a gente já sabe que em algum momento essa hora chega, né? Quando essa hora chegar, e essa é a nossa visão aqui, isso pode demorar, sei lá, 3 anos, ou pode demorar 5, pode demorar 7, mas é assim, a nossa visão é mais ou menos dentro de uns 5 anos, essas oportunidades de abrir novas lojas de atacarejo vão estar muito mais escassas, né? E aí todo mundo vai ter que fazer o que a gente já faz, né? Olhar para formas de explorar cidades pequenas e médias, olhar para como explorar a sua logística, porque os nossos competidores hoje, eles têm algo que para eles no Sudeste pode até ser considerado um diferencial competitivo ou algo que os deixa mais eficientes, que é uma prática que a gente chama de abastecimento de fundo de loja, né? Eles não têm estoque próprio praticamente, eles não têm CD, né, próprio. Então eles trabalham a loja como sendo o estoque, né? Eles fazem um fundo de loja um pouco maior, mais robusto, e fazem a indústria, os fornecedores, abastecerem diretamente esse fundo de loja. Ótimo, perfeito, isso funciona muito bem quando você está atuando no Sul e Sudeste colado na indústria, né? Colado nos fornecedores. Então, seu lead time é baixinho, ou seja, a indústria demora muito pouco tempo para te entregar esse produto. Você não vai ter ruptura na loja, você consegue ter o sortimento que você quer ter lá. Agora, isso não funciona quando você nasce no Maranhão, como foi o nosso caso, né? A gente sempre foi obrigado a pensar a logística de forma diferente, porque a gente simplesmente não tinha essa oportunidade de dizer, olha, a indústria me entrega aqui. A indústria às vezes levava 40, 50 dias para me entregar uma carreta de produto numa loja. Então, a gente sempre teve que se organizar nesse sentido, né? E por que essa turma consegue fazer isso? Porque está nessas regiões e porque está concentrado em cidades maiores, aonde essa logística do fornecimento ainda atua. A gente sabe por experiência própria que conforme você vai para dentro desses estados, você vai para uma cidade de 40, 50 mil habitantes no interior do Pará ou do Maranhão, não existe a menor possibilidade de uma grande indústria te entregar um produto ali no fundo da sua loja. Então, aí eu volto para o meu ponto inicial. Todo mundo vai ter que pensar o negócio exatamente como a gente já pensa hoje. Como atender cidades pequenas e médias, né? Como ter a sua logística própria da forma mais eficiente possível, né? E o que é esse cenário? Esse é o cenário para daqui 3, 5, 7 anos, talvez alguma coisa dentro desse range aí de espaço, de tempo, em que as oportunidades de atacarejo vão estar mais escassas, né? Ainda tem um bom caminho para andar até chegar lá, mas parte do nosso senso de urgência com essa entrada um pouco rápida e acelerada nesses 6 estados também é olhando para esse movimento, também é olhando para essas oportunidades e entendendo que elas não vão estar lá para sempre, né? Muito pelo contrário, né? Elas têm um tempo ali que é limitado para a gente aproveitar. E como os ciclos são longos, demora para você construir uma loja, para você achar terreno e tal, é começar agora ou nunca mais aproveitar essa oportunidade. Então a nossa opção é por começar agora. E um outro ponto que também nos encoraja a acelerar essa expansão é, de novo, com todo o respeito que a gente tem pelos concorrentes, porque a gente de fato tem mesmo e muita admiração, a gente vê cada um deles dois em momentos como é que eu vou resumir aqui? De ter que fazer muita lição de casa, né? A gente vê o Atacadão com a necessidade de absorver o Big, que foi uma operação muito grande que eles fizeram, né? E muito tempo ainda de olhar para dentro, olhar para as sinergias, olhar para o que eles precisam entregar lá. E o Açaí agora com essas lojas do Extra que eles precisam virar. Então, nos parece que eles estão com foco um pouquinho virado para outras coisas, né? Nos parece que eles estão olhando para outros lados e é impossível você ter foco e dinheiro infinito, né? Ninguém tem dinheiro para fazer tudo, mesmo empresas muito grandes e muito capitalizadas. Então, a gente teve essas notícias desses desvios de foco, vamos chamar assim, dos competidores, como notícias muito boas para nós, porque a gente acha que abre um caminho importante para a gente seguir essa nossa expansão no Nordeste com menos, vamos dizer, menos incômodo, assim, vindo do lado deles. Não que vai ser fácil, porque essa turma é muito boa, opera muito bem, entrega muito, executa demais, mas talvez um pouquinho menos difícil
porque o foco deles agora está voltado para outros lados. Perfeito. Bom, já que você tocou nesse assunto de mudança de foco dentre as concorrentes ali, eu vou até antecipar uma pergunta que eu tinha preparado para mais tarde, que é o plano de expansão do Grupo Mateus, então, envolve só a expansão orgânica com a abertura de novas lojas, é isso? Não, vocês não estão pensando em aquisições de outras redes, com outros públicos, ou de repente de outros modelos de negócio? É só realmente essa expansão orgânica de novas lojas? Não, o foco é muito na expansão orgânica de novas lojas. Óbvio, depois que a gente abriu o capital, principalmente, né, por ficar mais constante na mídia, por muita gente entender que, né, a companhia botou um recurso importante para dentro de casa, a gente é muito assediado com oportunidades de compra de players aqui e ali, né? E óbvio que a gente olha, a gente analisa. Hoje, tudo que foi oferecido para nós, né, ainda não fez sentido do ponto de vista de preço, né? Ainda a gente entende, tem prêmios muito altos a se pagar para você comprar, enfim, outras redes que fazem coisas parecidas com o que a gente faz. Então, como o nosso plano de abertura orgânica de loja, ele está muito azeitadinho, ele está muito justo, funcionando muito bem. Você vê, a gente acaba de lançar uma nova regional, né? O pessoal começou a trabalhar Bahia e Pernambuco, foi ali no final de junho, começo de julho. E a gente já vai para as primeiras inaugurações agora em fevereiro. Então, a coisa tem andado muito rápido. A gente tem pelo menos 8 inaugurações para acontecerem nessa regional nova já no primeiro semestre do ano que vem. Então, é um pouco difícil. A gente não descarta completamente a possibilidade, mas não para outros tipos de negócio, outros modelos de negócio. Poderia ter tendo alguma oportunidade que o preço fizesse sentido, que a conta fechasse dentro do nosso setor, dentro da nossa atividade, a gente pode avaliar. Mas hoje o foco e a prioridade está totalmente para a abertura orgânica de lojas. Nada no sentido de financeiras, alguma coisa de crédito? Não, a gente tem um intuito, uma vontade grande de avançar nos serviços financeiros, né? A gente trabalha para isso aqui, e a gente deve ter em 2022 boas novidades em relação a esse ponto, mas não via M&A, a gente não vê o M&A como o caminho, né? Então, assim, a gente pode até eventualmente fazer parcerias com players que podem caminhar junto conosco, né? Mas comprar alguém nessa linha eu acho bem improvável que aconteça. Perfeito. Bom, no ano de 2020, a gente viu a inserção de uma variável condicionante aí na equação dos lucros e das receitas das empresas, que foi a pandemia de Covid-19. E ali, em abril logo de 2020, a gente teve a liberação do auxílio emergencial para famílias que recebem até um salário mínimo e meio, né? E aí eu queria entender qual foi o impacto do auxílio emergencial na receita, nos lucros de vocês. E também agora, em 2021, qual foi o impacto dessa inflação que veio bem pesada nesse ano também nos resultados de vocês. Vamos lá. São coisas bem difíceis de mensurar na vírgula, assim, né? Porque, no fundo, essa não é uma equação de uma variável só, né? Ela é uma equação multivariada. Quando a gente fala de pandemia, você tem mudança de hábito de consumo, você tem lockdown, você tem, enfim, a própria fato das pessoas estarem doentes ou não, e você tem o auxílio emergencial. Então, é uma cesta de variáveis e de diferenças que tiveram ali. O que a gente sempre insistiu aqui, né, até por ter formatos diferentes dentro de casa, né? E principalmente por ter alimento e por ter eletro. Apesar do eletro ser pequeno aqui, ele representa 4, 5% da receita, mas a gente tem esse formato também. A gente sempre foi de uma tese, né, de que o varejo alimentar, ele óbvio que foi beneficiado. Isso está mais do que claro, que houve benefício, né? Que a pessoa melhora o perfil de consumo dela, que ela compra um corte de carne um pouco melhor, que ela vai comprar uma marca de uma commodity um pouco melhor. Mas nos parecia que o grande fluxo desse dinheiro adicional que entrou na vida dessas famílias, ele era muito mais para a máquina de lavar roupa, para o micro-ondas, para a televisão, né, do que para o alimento. Porque assim, você pode até assumir que a pessoa melhora o perfil de consumo, mas é muito estranho, assim, não dá para assumir que a família que consumia 5 quilos de feijão vai passar a consumir 10 ou 15. A pessoa não vai dobrar ou triplicar o consumo de alimentos dela porque ela recebeu eventualmente auxílio emergencial. Então, a gente tinha essa impressão e a gente foi, né, constituindo essa impressão ao longo do tempo, e hoje ela já é uma certeza, porque quando a gente olha para o resultado hoje dos alimentos versus do varejo, é claro que quando eu olho para as minhas vendas mesmas lojas, 19 contra 20, pô, eu tive uma porrada gigantesca. Eu tive teve trimestres ali que eu cresci 25%
em vendas mesmas lojas, né? E era óbvio que eu não ia conseguir segurar esse mesmo ritmo, mas tinha muita gente no mercado, inclusive, né, que tinha medo de que a gente recuasse muito, então viesse com mesmas lojas muito negativo, né, para alimentos ao longo de 21. Isso não aconteceu, né? O que aconteceu? Aconteceu que nesses últimos trimestres, agora, mais para metade final do ano, o que a gente viu foi um eletro, esse sim sofrendo muito, né? Esse sim tomando uma porrada ali de mesmas lojas de duplo dígito, né? Caindo 12, 13, 15% em mesmas lojas, e um alimentos que, claro, não ia entregar o 25%, né? A expectativa era até que ele fosse negativo ao longo do segundo semestre todo, mas que veio conseguindo entregar o 2% positivo, 3% positivo, 0 ou menos 1. Então, ele fica na linha de um flat, né? De um neutro, que a gente entende como super positivo, porque é super acima do que era a expectativa, né, em relação ao que seria o impacto do fim do auxílio emergencial. Agora, de novo, não ajuda, não tem efeito nenhum? Poxa, claro que ajuda, né? A gente tem a aprovação do Auxílio Brasil agora, que a gente, inclusive, acha que é uma ajuda boa que a gente vai ter nesse 2022, né? A gente está em estados que têm então uma dependência dessa renda governamental um pouco maior, e a gente tendo essa injeção de liquidez na economia, ajuda, né? Não é driver, a nossa briga aqui foi sempre, porque lá atrás a desconfiança era muito grande, né? Vai cair o auxílio emergencial, o Matheus nunca mais vai vender nada. Então a nossa briga aqui sempre foi para você, gente, eu não abro mais ou menos loja, né? Porque vai ter Bolsa Família, auxílio, ou Auxílio Brasil aqui ou ali, né? Esse é o ponto. Não muda o meu olhar para o mercado. Agora, ter um pouco ou ter mais, claro que ter mais ajuda um pouco e deixa a gente até um pouco mais otimista, né? O governo, assim, goste-se ou não dos métodos, né? Pessoalmente, cada um pode ter a sua avaliação sobre fura-teto aqui, ali, PEC disso e daquilo. Fato é que existe um esforço muito grande para que esse auxílio saia, né? E ele deve acontecer, já foi aprovada a fase transitória dele e parece que vai se encaminhando para ser alguma coisa definitiva ao longo de 2022. Então, a gente vê hoje como algo que, poxa, se 2021 teve um pouco menos, 2022 volta a ter esse auxílio e pode ajudar. Certo, eu acho que a minha conexão aqui, Marcelo, deu uma pequena travada. Eu não sei se você respondeu a parte da inflação, de que forma a inflação afetou aí as vendas de vocês, até porque, bom, se a inflação sobe, o poder aquisitivo diminui e isso impacta principalmente as pessoas com baixa renda, né, que elas passam a não poder substituir a mercadoria, apenas não poder comprar mais. Aí eu queria entender de que forma isso impactou a operação de vocês. Não, esse é um bom ponto, eu não tinha comentado. Sim, impacta. A gente tem o efeito que a gente chama de trade down, né? Que é quando as pessoas vão começando a fazer justamente essas substituições nas cestas de compra. E a substituição, ela é inclusive de formato, né? O primeiro nível de trade down é o trade down de formato em que justamente as pessoas migram para o atacarejo, que é o formato de mais desconto, que é o formato em que as pessoas encontram preços melhores. Então, esse é um primeiro trade down. E esse trade down ele não é tão assim ruim, afinal a gente surfa também a onda do atacarejo e a coisa funciona bem para nós. Agora, os dois outros níveis de trade down, que são o de marca, em que as pessoas vão começar a procurar as marcas mais baratas e os produtos de primeiro preço, e o de categoria, aí eles são um pouquinho mais prejudiciais. O de categoria, o exemplo clássico é a carne vermelha, né, em que as pessoas começam primeiro a pegar cortes mais baratos, depois a migrar para a ave, para o suíno, eventualmente para o ovo, dependendo da drasticidade ali da substituição. E isso afeta, sim, um pouco das dinâmicas de consumo e a gente tem que ficar ali calibrando um pouquinho essa questão de repasse de preço, né? Puxa, eu vou repassar integralmente na ponta, vou sustentar minha margem exatamente aqui no ponto que eu quero, mas daí o que isso vai significar em volume, né? Eu vou ter uma queda de volume, então a gente tem que ficar puxando essa linha tênue de um lado para o outro para chegar nesse ponto ótimo entre, de repente, você abre um pouquinho mão de margem, mas você cresce a sua receita um pouco mais do que você esperava e você chega numa equação, né, bem resolvida para esse ponto. Então, assim, produtos de primeiro preço a gente já faz um trabalho muito bom, até pela região que a gente atua, né? A gente sempre teve esses produtos muito bem negociados e até muito bem margeados com a indústria também.
a gente, claro, reforça, dá continuidade, dá mais espaço na gôndola para esses produtos de primeiro preço. E aí o trade-out de categoria é justamente esse ajuste fino que eu estou dizendo entre, poxa, você vai puxar a margem toda de uma vez, você faz todo o repasse, ou você segura um pouquinho e ganha um pouco mais em fluxo, né? Portanto, em volume e em receita. Então é toda a dinâmica para nós. E você olhar o nosso resultado desse ano, você vai vendo justamente essa mexida, que é a mexida do dia a dia. Você vê um segundo trimestre que eu tive uma margem bruta um pouquinho menor, mas um crescimento de receita lá de quase 30%. Né? Aí você vê um terceiro trimestre que eu puxei um pouquinho mais minha margem, mas que daí eu cresci ali 22, 23. Então, a gente sempre vai buscar o ponto ótimo. É que não é confortável ficar nessa situação e você sempre tem que estar nessa pressão do dia a dia de encontrar esse ponto. A gente tem conseguido ser relativamente bem sucedido com isso, mas é aí que a dinâmica inflacionária afeta a nossa dinâmica, afeta o nosso dia a dia. Agora, a gente aqui tem uma visão até talvez um pouco mais otimista do que a média do mercado em relação ao que vem pela frente, né? Disso a gente vê sinais de arrefecimento, coisa que a gente não via há muito tempo. Então, categorias importantes como arroz, que cedeu preço recentemente, outras categorias que, se não cederam, pelo menos a escalada de preços, ela assim, tá mais leve, né? Eles sobem com menos velocidade. Então, a gente olha para um 2022, para uma dinâmica inflacionária mais normal, né? O que é inflação de alimentos normal no Brasil? Pô, sei lá, entre 4 e 6, entre 5 e 7, né? Essa inflação duplo dígito que a gente carrega hoje, nos últimos 12 meses, ela é sim uma que machuca, que afeta, que deteriora o poder de compra e que faz com que a gente tenha que ficar brigando também ali na ponta para encontrar esses pontos ótimos aí de equações que, ok, a gente veio bem sucedido nisso ao longo de 2021, mas a gente olha com esse otimismo para 2022, com a possibilidade de ter um cenário inflacionário um pouco mais controlado. Perfeito, obrigada, Marcelo. Bom, o Grupo Mateus tem benefícios fiscais associados à ICMS no Maranhão e no Piauí, que são concedidos diante do comprometimento da empresa de gerar empregos e investir também na região. E essa é uma das grandes preocupações dos investidores da companhia, quanto à garantia de renovação desse benefício, né? Parece que está garantido pelo menos até o final de 2022, mas eu queria entender qual é o impacto desse benefício fiscal no lucro da companhia, como o grupo pretende proceder para garantir a renovação desse benefício e qual vai ser a postura caso não haja essa renovação. Vamos lá, deixa eu te fazer só uma atualização. Na verdade, a gente teve, ao longo de 2021, tramitou um projeto de lei na Câmara, que agora eu não vou lembrar o número do PL, mas que era justamente referente à renovação, né, no nível federal, né, na possibilidade dos estados concederem esses benefícios, e de fato, você tem razão, até o final de 22 era um deadline que a gente tinha para que isso fosse rediscutido, né? Só que acabou acontecendo até antes. Então, ainda dentro de 21, a gente teve a aprovação desse projeto na Câmara, aprovação do Senado, sanção presidencial, o que levou à renovação desses benefícios para já agora até 2032, né, com a convenção ali de você ter colocado, se eu não me engano, 3 anos antes do término, em 32, a rediscussão desses benefícios, ou seja, 3 anos antes você começaria a discutir a possibilidade de renovação ou não lá de 32 para frente, né? Então a gente vê isso hoje com muita tranquilidade, né? E primeiro, é sempre legal quando a gente fala de benefício, a gente dizer que o benefício não é um benefício do Mateus, né? Ele é um benefício concedido para atacadistas no estado do Maranhão, do Piauí também alguma coisa, mas o mais relevante é no estado do Maranhão, e que hoje a gente tem aproximadamente 250 empresas que rodam em cima desse mesmo benefício. E todas as empresas que quiserem abrir o seu CD e constituir sua operação logística lá no Maranhão de distribuição de alimentos vão ter exatamente esse mesmo benefício que a gente goza hoje. Então, é um benefício que vale para todo mundo, que está super pacificado do ponto de vista estadual, né? Que é pacificado do ponto de vista estadual? É terem passado grupos políticos tão distintos quanto assim, o grupo Sarney e depois o governador agora Flávio Dino, que até pouco tempo atrás era do PCdoB. Então, assim, linhas políticas muito, né, talvez os extremos opostos, né? E esse benefício se manteve, o que para nós deixa muito claro que já é uma política de Estado, não é uma política de político X ou Y. Então, do ponto de vista estadual, muito pacificado, do ponto de vista federal, renovado no mínimo até 2032, com essa possibilidade de discussão
já 3 anos antes para mais renovações, e nos novos estados que a gente vai avançando, a gente já vem tendo sucessos nas negociações que a gente faz. O estado de Pernambuco foi um primeiro sucesso importante que a gente teve nesse nosso intento de avançar por esses novos estados. Então, lá em Pernambuco, a gente já sabe que a gente tem, o governador do estado tem a mesma condição de ICMS, exatamente igual a do Maranhão, né? Os estados têm a prerrogativa lá no Nordeste de fazer esse Ctrl-C, Ctrl-V, né, da legislação tributária, e, claro, com alterações e particularidades aqui e ali do estado, mas, grosso modo, né, para nós, para o negócio, exatamente a mesma condição. Então, absolutamente, para nós, na nossa cabeça e no nosso modelo aqui, nada muda, né? A gente continua em cima do mesmo benefício, com essas renovações já todas dadas, e até com possibilidade, né, como essa que a gente teve em Pernambuco, de novas rodadas aí acontecerem em estados de expansões que a gente vai avançando. Perfeito. E qual é o impacto desse benefício na receita e no lucro de vocês? Ele é um impacto grande, ele é difícil de medir, assim, a gente tem na nossa demonstração financeira, até eu não tenho o número de cabeça, qual seria o impacto cru, né? É que, na verdade, eu não consigo calcular isso porque eu teria um modelo tributário completamente diferente, né? Em que, em algumas situações, eu me creditaria de tributos que hoje eu não me credito por causa do regime do benefício, e, por outro lado, eu perderia o regime do benefício no ICMS. Então, assim, eu teria um modelo tributário completamente diferente. No fundo, você teria, assim, na hipótese de não renovação, você teria algum mínimo repasse no preço e você equalizaria a questão exatamente como ela é hoje. Sem números? Os números estão lá na demonstração financeira, esse número eu não tenho de cabeça aqui. Tá certo, perfeito. E caso não houvesse esse benefício, seria possível essa expansão tão acelerada do Grupo Mateus nesse ritmo que vocês se programaram para fazer em 2022 e agora com essa possibilidade de renovação do benefício até 32? Sem dúvida, até porque essa expansão ela já foi programada e planejada antes de qualquer confirmação sobre a renovação do benefício, antes de qualquer confirmação sobre como o benefício funcionaria em cada um dos estados que a gente está entrando. Então, a gente avança a expansão independente do que vai acontecer com o benefício, né? É claro, a gente vai buscar o máximo de eficiência fiscal sempre que a gente puder buscar dentro da legalidade, dentro daquilo que forem as regras gerais que valem para todo mundo, né? Mas para nós a expansão vem antes, o pensamento da operação vem antes, e tanto que essa expansão já estava toda, né, planejada, programada antes de qualquer notícia sobre a renovação do benefício, justamente por causa disso, porque daí a gente vai para um modelo tributário diferente, em que a gente perde de um lado e ganha de outro, e que, assim, um pelo outro, a coisa não é tão diferente e a operação roda tranquilamente dentro desses estados, mesmo se a gente não tiver o mesmo benefício que a gente tem em outros que a gente já atua. Perfeito, obrigada, Marcelo. Bom, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o balanço, a operação de vocês, o resultado, na verdade, né, de 2021 e o impacto, talvez, da Black Friday, do final do ano, porque como vocês têm o setor de eletroeletrônicos, eu acho que a Black Friday também pode ter dado um bom caldo aí para essa receita, né? E aí, por fim, depois disso, eu queria que você falasse sobre a projeção para 2022. Vamos lá. Assim, a gente teve um bom quarto trimestre em que a gente viu um novembro ali um pouquinho abaixo, né, do que se esperava. Foi um sentimento do varejo todo, né, uma Black Friday que veio um pouco abaixo do esperado, mas um outubro e dezembro na linha do que a gente imaginava. Então, um 2021 que vai muito dentro do que eram as nossas perspectivas originais aí, com um mês ou outro, como o caso do novembro, que a gente enxergou alguma coisa um pouco abaixo, mas no geral, né, tendências muito parecidas com as que a gente vinha enxergando segundo, terceiro trimestre, né, que é um crescimento de receita acima de 20%, né, as nossas margens ali saudáveis, nos mesmos níveis que a gente já está enxergando hoje. Então, tudo se encaminha para um fechamento aí contábil dos números do final do ano que a gente vai apresentar lá em março, muito em linha com o que a gente esperava. Então, 21 é isso, e 22 a perspectiva que a gente tem como eu falei, talvez até com um pouco mais de otimismo do que o sentimento geral. A gente olha para um setor, né, que de certa forma tem um viés
bastante defensivo, né, do ponto de vista do investidor, né, olhando para as possibilidades que se tem ali. O setor de alimentos, ele tem essa característica defensiva, com potenciais turbulências aqui e ali por eleição, por isso, por aquilo, ou por ambiente macroeconômico um pouco mais ou menos instável, mas é aquilo que eu falei e que está muito parecido com aquela análise de auxílio emergencial, assim, o macro um pouco melhor ou um pouco pior, não faz diferença nenhuma. Claro que faz, né? Ajuda ou atrapalha um pouco, mas hoje a gente não vê também como algo que deveria fazer mudar nossos planos. Então a gente sustenta os planos que a gente tem para o ano que vem, com um viés para um cenário inflacionário que, na nossa visão, deve ser um cenário bastante mais saudável do que aquele que a gente viu assim, ao longo de 2021 e nos últimos 12 meses, então com perspectivas muito boas, né, de um crescimento ainda maior do que o que a gente já enxerga em 2021, na medida em que eu adicionei essa camada, né, a mais aí de faturamento que eu não tinha originalmente, que são esses novos estados que eu estou entrando, esses 6 de uma vez. Então, a gente vê com essa possibilidade de manutenção de margens, de manutenção de níveis de rentabilidade que a gente tem hoje, aliados a uma adição de receita super importante que vem via crescimento das lojas que eu já ia abrir, mais o crescimento das lojas da nova regional. Então a gente vê uma perspectiva para um 22 bastante positivo aqui para nós. Perfeito, obrigada, Marcelo. Bom, a gente tem uma perguntinha aqui do Wendel Simplício. Eu acho que casa um pouco ou totalmente com o que você acabou de responder, mas só para reforçar e direcionar para ele a resposta. Ele pergunta qual a expectativa de evolução das margens bruta, líquida e EBITDA em 2022 e pergunta se a expansão das lojas continuará, de certa forma, prejudicando essas margens. Assim, dependendo do viés ou do recorte temporal que você fizer, o que você enxerga, inclusive, no terceiro trimestre já, é o que a gente já esperava. A gente esperava uma rampa nessa margem, né, em que eu iria enxergar talvez um 22 de uma rampa importante com as minhas regionais maduras, mas, claro, eu estou entrando com uma regional nova, né, e que, portanto, menos adensada do ponto de vista logístico, então menos eficiente. Então, um pelo outro, né, o que a gente vê? Regionais maduras que vão rampando, como o terceiro trimestre já me mostra. Regionais novas que levam o seu tempo ali de maturação. A gente está enxergando, como eu falei, manutenção, né, de um ano para o outro nos nossos níveis de rentabilidade. Então, manutenção naquilo que a gente enxerga nos acumulados até hoje entregues aí 9 meses, e que também aquilo que a gente entregar no 21, com um potencial de um ganho de receita tão importante na nossa cabeça e na nossa conta que ele deveria ser suficiente para entregar ali uma última linha bastante robusta. Você está no mudo, Juliana. Desculpe, entra a pandemia, sai pandemia, a gente ainda não aprendeu a tirar o microfone do mudo. Bom, tem mais uma perguntinha aqui do César. Ele diz se tem previsão de pagar dividendos para atrair mais investidores. Não, hoje não. Assim, a gente tem uma política muito forte de reinvestimento, né? Porque a gente é uma companhia de fortíssimo crescimento, né? A gente até, como a gente veio falando ao longo da conversa, acelerou esse nosso intento de crescimento para abrir ainda mais lojas do que a gente originalmente imaginava. Então a gente tem uma demanda de capital importante, né? Acho que o investidor também que entra num negócio com um potencial de crescimento do nosso e que tem essa capacidade de entregar altos níveis de crescimento de receita ao longo dos anos, também deve compreender que isso tem uma demanda dentro da companhia de você usar esse capital para o crescimento. Então, no curto prazo, a gente não tem grandes planos para a distribuição de dividendos, não. Perfeito, muitíssimo obrigada, Marcelo, pela sua participação. A gente até estendeu um pouquinho aqui no tempo, mas é porque realmente o papo estava bom. Então é isso, obrigada pela participação. A gente espera que você possa voltar mais vezes aqui ao Conversa Aberta. Se quiser dar um tchauzinho para o pessoal, para a nossa audiência também. Claro, eu agradeço a todos aí que acompanharam. Eu e o time de RI aqui do Grupo Mateus estamos sempre à disposição da turma que quiser nos procurar e também para mais conversas aí que vierem sempre que vocês entenderem necessário também.
Perfeito. Bom, pessoal, nossa programação de amanhã conta com o Morning Call 8h45 da manhã. Estaremos eu e Vilegas lá para trazer para vocês as primeiras notícias do dia relacionadas ao mercado financeiro. 9 horas começa o Resenha Trader, que vai até 1h da tarde. Lembrando que não temos resumo da manhã com o Roberto Mota, porque ele está de férias. 5 horas da tarde temos o fechamento de mercado. Eu e Vilegas estaremos por lá de novo, junto com alguém do time de Research. E 7 horas da noite, o pessoal do Research vai estar no podcast Genial Analisa para falar sobre qual é a melhor opção de empresa agro para investir em 2022. Deixe o joinha de vocês aqui para essa live. Isso fortalece o nosso conteúdo, fortalece a entrega do nosso conteúdo e faz com que ele chegue a mais pessoas que tenham interesse no assunto financeiro. E é isso, se inscrevam no canal, a gente se vê amanhã. Um beijo e tchau, tchau, pessoal. Boa noite.